Fala pessoal, tudo bem? Prazer, professor Bruno Santos, cá estamos. Aula de hoje, análise de frases. Bruno, que curso é esse? Que aula é essa? O objetivo aqui é fazer o estudo inverso, é trabalhar a teoria na prática, especificamente na análise das frases, sob a ótica de dois assuntos muito recorrentes no mundo dos concursos. O primeiro, colocação pronominal, e o segundo, que vamos ver posteriormente, é tipos de sujeito. Então vamos lá então, pessoal. Aqui, ó, já começo com vocês sobre a definição. Tá? Analise as frases e faça a correlação correta. Quando eu tenho aqui próclise, qual o significado de próclise? Pró vem antes. Antes do verbo. Quando o pronome oblíquo átono vem, fica antes do verbo. Ênclise é quando o pronome oblíquo átono vem depois do verbo. E a mesóclise é quando o pronome oblíquo átono vem no meio do verbo. Então, nesse primeiro momento, já estou trabalhando com vocês acerca das definições. Isso aqui já é questão de prova. A banca te pergunta, assinale a alternativa em que ocorra um caso proclítico, ou seja, tecla SAP, quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Então, reconhecer, tá? Essas nomenclaturas já facilita em relação a essa temática. E aqui agora vamos colocar em prática o que acabamos de ver. Quando eu tenho aqui na letra A, expressar-se-ia de outro modo. Aluno, eu tenho o meu verbo e no meio do verbo eu tenho um pronome. Logo, eu tenho um caso de mesóclise. É essa a relação da colocação pronominal. É o verbo, é o pronome se relacionando com o verbo, que pode vir antes, no meio ou depois de quem? Do verbo. São esses dois personagens. Letra B. Tudo se modifica com o tempo. Primeiramente, olha para o verbo. Temos o verbo modificar. Onde está o pronome oblíquo átono? Está aqui, ó. Então, ele vem antes do verbo. Logo, eu tenho um caso proclítico. Letra C. É possível que o leitor nos não creia por razões que não cabem em mim. Aluno, há uma particularidade aqui. Observe, eu tenho o verbo aqui, crer, e o pronome ele não está posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo, nem antes do verbo, e nem no meio do verbo. Ele está fora da sua posição usual. Ele está antes da palavra negativa. Então aqui, aluno, nós temos um caso raro, tá? Classificado de apossínclise. Que isso, Bruno? Exatamente. Apossínclise, quando o pronome ele está fora, tá, da sua região em relação ao verbo, ok? É o que nós temos aqui. D. Refiro-me a esta questão. Eu tenho o verbo e agora o pronome oblíquo átono ele está posposto, está depois do verbo. Temos um caso aqui enclítico. Temos aqui, hoje se fala em política, o verbo e o pronome antes do verbo, caso proclítico. Tá? Então aqui nós fizemos aqui a constatação do que é isso de próclise, ênclise e mesóclise. E abri aqui uma observação, tá? Que já foi questão de prova, não é comum, mas há bancas que trabalham essas pequenas particularidades, ok? Que é o caso da apossínclise. Agora, nós vamos trabalhar aqui em relação à colocação pronominal. E isso aparece no mundo dos concursos. É um assunto, aluno, em que há muitas regras, muitas observações, tá? Só que agora vamos sintetizar aquilo que é mais recorrente. Então, anote aí no seu material. Anote. Nós vamos trabalhar os principais casos da colocação pronominal. O primeiro caso, os vocábulos que e não, eles são fatores de atração. O que e o não, eles são fatores de atração. E essa atração será proclítica,
será em relação à próclise. Bruno, o pronome antes do verbo? Exatamente. Observe aqui, aluno. Espero, pontinho, pontinho, ajeites, pontinho, pontinho, na vida. E aí a banca te pergunta, qual é a colocação correta? Espero que ajeites te na vida ou espero que te ajeites na vida? Como eu tenho o verbo e na análise, na periferia, em torno, eu tenho o que ele atrai. Então a forma correta é espero que te ajeites na vida. Aí surge a questão, Bruno, mas eu não sei a classificação desse que. É conjunção integrante? É pronome relativo? É uma conjunção subordinativa? Bruno, ainda que você não detenha agora, aluno, a classificação precisa do que, saiba que qualquer classificação dentro desse contexto, dentro desse universo de colocação pronominal, atrai. Pronome relativo, atrai. Conjunção subordinativa, atrai. Pronome interrogativo, atrai. Então, dentro deste caso, o que será fator de atração? Sigo. Não me deixes ou não deixes-me, meu amor. Temos o verbo aqui. Aqui está o verbo. E temos a palavra negativa. Atrai. A forma correta, não me deixes. Meu amor, essa é a forma correta. A banca vai fazer contigo. Não deixes-me. A banca vai te induzir ao erro. Olhe para o verbo e veja o que tem antes, aluno. É um caso que aparece toda hora, todo tempo, o tempo todo no mundo dos concursos. Segundo caso, temos aqui. Nunca se inicia frase com pronome oblíquo átono. Nunca. Não pode, é um princípio da colocação pronominal. Então, qual é a forma correta? Me empresta o seu caderno ou empresta-me o seu caderno? No dia a dia, na fala coloquial, no uso coloquial, nós utilizamos a tendência do português brasileiro, a ênfase é uma linguagem proclítica. Me empresta, me dá, te amo. Entretanto, a norma culta trabalha de forma inversa, é enclítica, ou seja, o pronome depois do verbo. Então, a forma correta é empresta-me o seu caderno. Aparece. Terceiro caso. Usa-se a mesóclise com o verbo no futuro. Verbo no futuro é a atmosfera propícia para o caso mesoclítico. Temos aqui realizar-se-á a tarefa amanhã. Realizar-se-ia a tarefa amanhã. Aqui está o meu verbo. Bruno, como é que eu sei que eu tenho um verbo no futuro? Faça a supressão do pronome. Você vai ver a integralidade do verbo. Vai observar que tenho realizará, realizaria. Condição propícia para o uso da mesóclise. E por fim, para nós fecharmos aqui esse pequeno resumo em relação aos casos mais recorrentes dentro de colocação pronominal, dentro da locução verbal, o particípio não aceita, não admite, não permite, não autoriza a ênclise. Não pode. Então, qual é a forma correta? Tinha me convidado para a festa ou tinha convidado-me para a festa? A banca vai te oferecer o seguinte: tinha convidado-me para a festa. Está errado. Não pode. O particípio, a terminação ado, ido ou ito, não aceita essa construção. Logo, a forma correta é tinha me convidado para a festa. Então, temos aqui os 4 casos mais recorrentes dentro desse tópico. Evidentemente, nós vamos expandir isso, tá? Agora, na análise das frases, ok? Vamos lá então, aluno. Acompanhe comigo com seu material. Temos aqui, coloque C para certo e E para errado no que tange ao uso normativo da colocação pronominal. Sigo com vocês. Temos aqui. Letra A. Havia dedicado-se aos estudos. Tá certo ou errado? Aluno, eu tenho aqui uma locução verbal e o verbo principal está no particípio.
Acabei de comentar com vocês que o particípio não aceita a ênclise. Então, tá errado. Letra B. Deus ajude-nos nessa caminhada rumo à aprovação. Certo ou errado aqui? Bruno, não lembro do caso que você citou, não consigo enquadrar. É verdade. O que nós temos aqui, a frase é uma frase optativa, é uma frase que exprime desejo, e toda vez que há essa construção, há um caso proclítico. Então a forma correta é Deus nos abençoe nessa caminhada rumo à aprovação. Então a frase está errada. Então, peraí, Bruno, deixa eu anotar. Então, frases optativas, usa-se a próclise? Exatamente. Exatamente. Exemplo, quando eu tenho aqui, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós temos a próclise aqui porque é uma frase optativa que exprime desejo. A banca vai te oferecer, Deus abençoe-te. Cuidado. Cuidado com isso, aluno. Sigo. Letra C. Hoje fala-se muito sobre política. Bruno, o advérbio aqui, ó, eu lembro que o advérbio atrai. É verdade. Entretanto, toda vez que há uma pausa, usa-se a ênclise. Então tá certo aqui. Colocação certíssima. Agora, se não houvesse a vírgula, aí sim haveria um caso proclítico. Letra D. Me empreste o seu caderno, meu amigo. Acabamos de ver. Nunca se inicia a frase com pronome oblíquo átono. Forma correta, empresta-me o seu caderno. Letra E. Este é um trabalho que se absorve muito, que não fator de atração. Tá certo? F. Convido-te para a festa, portanto, não me fales mais nisso. Aluno, temos dois casos, logo duas análises. Aqui a ênclise foi utilizada de forma correta. Nunca se inicia a frase com pronome oblíquo átono. E no segundo caso, que e não, fator de atração. Tudo certo também. G. Nada deteve-o na realização da tarefa. Temos aqui nada, pronome indefinido, atrai. A forma correta é nada o deteve na realização da tarefa. H. Ninguém nos revelou a verdade sobre isso. Ninguém, pronome indefinido. Então, atrai é um caso proclítico. Tá certo? Aluno, antes de avançar, e é fundamental isso, ainda que você detenha a definição do que é próclise, ênclise e mesóclise, você só de fato vai ter autoridade diante desse assunto se dominar as classes gramaticais. Caso contrário, não consegue caminhar. Não consegue. Porque se você sabe que a próclise é antes do verbo, mas não conhece o pronome indefinido, não adianta, vai ficar inseguro. Então, reconhecer as classes gramaticais é o que vai te dar autoridade de caminhar muito bem dentro deste tópico, que é muito recorrente. Ok? Sigo. Vemos aqui. L. Amanhã contar-lhe-ei por que peripécias consegui não me envolver. Temos dois casos. Aqui, que não, fator de atração. Ok, certinho. Agora, temos aqui um caso particular e temos que estar atento, porque gente boa cai aqui. Bruno, você acabou de dizer na revisão que verbo no futuro usa-se a mesóclise e eu fiz a supressão do pronome. Eu tenho contarei. O verbo está no futuro. Então tá tudo certo aqui, Bruno. Cuidado, aluno. Cuidado. Observe que antes eu tenho amanhã. E amanhã é um advérbio. E na regra, o advérbio ele atrai o pronome. Mas espera aí, Bruno, nós temos dois casos. Eu tenho um caso mesoclítico e eu tenho um caso proclítico. E aí, quem vai ter a supremacia? A próclise. A próclise. Se houver essa construção de mesóclise
e próclise se encontrando, conforme é este caso aqui, a supremacia, a predileção, a prevalência será para o uso proclítico. Logo, a forma correta é amanhã lhe contarei por que peripécias, blá blá blá, blá blá blá. Então, por essa razão, a frase está errada. Essa frase é boa. Essa frase é boa. J. Quem me deu esse presente? Quem? Pronome interrogativo. Atrai. Tá tudo certo. K. Não me deram o presente que pedi. Que não, fator de atração. Tá certo? Quando viram-me em casa, ficaram tristes. Quando, conjunção subordinativa, aluno, atrai. E tua forma correta é quando me viram em casa. Tá errado. Sigo com vocês. M. Com o programa, deve-se incentivar os alunos a permanecer na escola, que precisa fazer a diferença em suas vidas. Aqui está tudo certo. N. Nesse programa de transferência de renda, sabiamente preservaram-se as exigências para manter as crianças na escola. Olha só, tem o meu verbo e antes do verbo eu tenho o meu advérbio. E nós vimos que o advérbio atrai. A forma correta, sabiamente, se preservaram. Então, a frase está errada. E, por fim, para encerrarmos aqui a colocação pronominal, temos se provaram altamente positivas as políticas de transferência de renda. Parei aqui. Por que, Bruno? Nunca se inicia a frase com pronome oblíquo átono. Forma correta, provaram-se. Então está errada a frase. Então analisamos aqui frases em relação à colocação pronominal. Ok, aluno? Como estamos aqui? Tudo certo, pessoal? Sim. Sigo com vocês então, segunda análise agora. O objetivo aqui é trabalharmos o estudo inverso. Estamos aqui fixando conceitos recorrentes. Aparece todo o tempo todo, colocação pronominal. E aqui saber tipos de sujeito é fundamental. O sujeito ele é simples, ele é composto, ele é indeterminado, ele é oculto. Eu tenho um sujeito inexistente. Há uma oração sem sujeito. Aluno, reconhecer sujeito te habilita a caminhar muito bem em sintaxe. Reconhecer sujeito te habilita a caminhar em vozes verbais, a caminhar em concordância verbal, a caminhar em orações, e a caminhar em crase, a caminhar em pontuação. Negligenciar esta função sintática, negligenciar o termo essencial da estrutura, não te dá autoridade de ter uma caminhada sólida, consistente no mundo dos concursos. Então vamos lá, estamos aqui. Sigo com vocês, tá? E aqui temos que saber, temos os tipos de sujeito, vamos enquadrar, conforme eu acabei de dizer aqui, e partindo do ponto. Qual, Bruno? Como localizá-lo? Como eu localizo o sujeito, Bruno? Primeiro passo. Como localizá-lo? Primeiro passo, olhe para o verbo. E depois disso, eu vou fazer as perguntas. O que ou quem mais o verbo. A relação dessa conversa desemboca, direciona para o meu sujeito. Então, essa é a ferramenta que temos que desenvolver. E vamos aplicar isso agora nas frases aqui. Ok? Vamos lá, então? Vamos lá? Sigo com vocês. Letra A. Presenciou um acidente. Olha para o verbo, aluno. Quem presenciou? Vem a resposta. Ele. Então, aqui o sujeito não está explícito. O sujeito não está evidente. O sujeito é oculto.
elíptico, desinencial, subentendido. Sigo. Aconteceu um acidente. Olha para o verbo novamente e faça a pergunta: o que aconteceu, aluno? A resposta vem: um acidente. Colocando a frase na ordem direta, eu tenho um acidente aconteceu. Então o sujeito aqui ele é simples. Só está invertido, exatamente. Sigo. Sobra-lhe o amor. Aluno, o que sobra? O amor. Colocando a frase na ordem direta, o amor sobra-lhe. Então, novamente, sujeito simples. Cuidado. Letra D. Há muito amor. Olhe para o verbo haver, no sentido de existir, de acontecer. Então, aqui nós temos um caso de oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Inexistente. Letra E. Restou o amor. O que restou? O amor. Sujeito simples. O amor restou. Letra F. Fizeram muitas questões. Olha para o verbo. Bruno, toda hora isso, Bruno. Todo tempo, o tempo todo. Todo tempo, o tempo todo. A ideia é que você tenha isso como parte integrante da sua análise. Cadê o sujeito? Cadê o sujeito? Olha para o verbo. Olha para o verbo. A proposta desse exercício é te educar, aluno, a pensar de forma correta, para que a sua análise seja precisa, objetiva. Quem fez? Eles. Eles fizeram muitas questões. Bruno, então neste caso aqui o sujeito é oculto, né? Ele não está explícito. Não, nesse caso não. Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito, é um caso de sujeito que indeterminado. Indeterminado. Letra G. Com o uso generalizado e quase constante de redes sociais, têm surgido debates sobre seus impactos na saúde mental. Olha só, o que tem surgido? Debates. Está aqui, o sujeito está posposto ao verbo. Isso acontece toda hora, todo tempo, o tempo todo. Sujeito simples, Bruno, positivo. É um núcleo só. H. Chovia mais forte agora. Verbo chover, indicando o fenômeno da natureza. É um caso de oração sem sujeito. É um caso de sujeito inexistente. L. Alguém estará no consultório para atendê-lo. Quem estará? Alguém. Bruno, mas alguém é pronome indefinido. Sim. O tipo de sujeito não se efetiva através de semântica. É através de marca, através de estrutura. E o que nós temos aqui é um pronome. E o pronome ele também corresponde ao núcleo do sujeito. Tá? Troque esse pronome alguém por Carlos. Troque esse pronome alguém por João. João estará no consultório. Carlos estará no consultório. Maria estará no consultório. Está fazendo o papel de sujeito. Nós temos aqui o sujeito. E neste caso, por haver somente um núcleo, sujeito simples. Anota isso. A banca vai dizer que é sujeito indeterminado. Não caia nessa. Não entre nessa. J. Era março e ainda fazia calor. Eu tenho o verbo ser quanto o verbo fazer, indicando fenômenos da natureza. Então, são casos de sujeito inexistente. Primeira oração e segunda oração. K. Não diga uma besteira dessas. Olha só, o verbo aqui está no imperativo negativo. Não diga você.
uma besteira dessas. Temos aqui um caso de sujeito elíptico, sujeito desinencial, sujeito oculto. Difícil mesmo é saber o que é essencial. Essa frase aqui, se você caminhou até aqui, aluno, até cá, bem, essa aqui é para o aluno não gabaritar. Essa aqui é para o aluno não gabaritar. Olha só, aluno, análise. Estamos aqui para isso, para ampliar a visão, reforçar a base. Observe comigo. Vamos por partes, tá? O que é difícil? O que é difícil? Se você respondeu saber o que é essencial, excelente. Então, eu vou organizar aqui. Eu tenho, no primeiro caso, sujeito oracional. Sujeito oracional. Ok? Anota isso. Aí vou para o segundo verbo. Em cada verbo tem uma oração, tem uma análise. Quem sabe? Aluno, é um caso aqui. Toda vez que eu tenho um verbo no infinitivo, tá? Eu teria um caso de sujeito indeterminado. Sujeito aqui indeterminado. E eu tenho aqui o terceiro caso, o terceiro verbo, a terceira análise. O que é essencial? O que é essencial? Eu tenho aqui o meu pronome relativo. Eu tenho um pronome relativo que está retomando o pronome demonstrativo. Saber aquilo o qual é essencial. Então, este aqui, ele assume o papel de sujeito. Então, aqui nós temos um sujeito simples. Aquilo é essencial. Olha só. Sujeito simples. Essa frase aqui é boa. Essa frase aqui é boa. Isso aqui, aluno, são frases de prova, de concurso. Claro, a banca, nessa questão aqui, ela não pediu toda essa análise. Ela destacou em qual alternativa há o sujeito simples. E a resposta foi essa. Foi essa alternativa, onde o que ele assumiu o papel, a função sintática de sujeito. O que, pronome relativo, exercia a função sintática de sujeito. É aqui. Então aqui estamos ampliando a análise. Aí o cara cresce, não tem jeito. Exercício de fixação, você força mais o conhecimento. Quando você cai para a questão, facilita, olhar mais preciso, mais objetivo, mais claro. Vamos lá, sigo. Uma equipe de militares do Grupo Especial de Inspeção em Voo, GEIV, da Força Aérea Brasileira, FAB, realiza uma espécie de fiscalização no ar. Quem realiza? Aqui, ó. Uma equipe de militares do Grupo Especial de Inspeção em Voo, GEIV. Tudo isso aqui é o meu sujeito. E o núcleo é a equipe. Então, aqui nós temos um sujeito simples. Bruno, mas tem muita informação, não é composto? Não, negativo. Não é esse princípio que constitui um sujeito composto. É o núcleo. Como há somente um núcleo, sujeito simples. Sigo. N. Contribuindo com a evolução do CICEAB, conforme prevê o programa do Sirius Brasil, explica o comandante do GEIV. Quem prevê? O programa do Sirius Brasil prevê. Sujeito simples. E quem explica? O comandante do GEIV. Sujeito também aqui. Simples. Sigo. Estamos fechando a nossa análise de frases. Ainda se verifica no Brasil uma série de crimes de feminicídio. Aluno, quando eu tenho a partícula C, é a banca testando contigo. Ou será sujeito simples, onde eu tenho uma partícula apassivadora, ou será um sujeito indeterminado, onde eu tenho partícula de indeterminação do sujeito. Há toda uma construção em relação sobre isso, em relação a isso. Mas tudo está embasado em quê?
encontrar o sujeito. E como se encontra o sujeito? Estamos fazendo isso em diversas frases. Olhe para o verbo e faça a pergunta. O que se verifica, aluno? Uma série de crimes de feminicídio. Então aqui, série é o meu núcleo. Sujeito simples. Letra P. Obedeceu-se sem retorno aos critérios estabelecidos pelo local. Se eu fizer a pergunta, se eu olhar para o verbo e fizer análise na frase, há algum elemento que pode assumir, que pode acontecer a questão de assumir o papel de sujeito? Não. Não pode ser critérios, não pode ser estabelecidos, não pode ser local. Bruno, me desculpa, mas por que não? Porque o núcleo do sujeito jamais será um termo preposicionado. Jamais. Então, na minha estrutura, na minha análise, não há aqui sujeito explícito. Então, temos um caso de sujeito indeterminado, Bruno, positivo. Indeterminado, positivo. E esse C é pis? É uma partícula de indeterminação do sujeito? Exatamente. E aqui, Bruno, é a PA, partícula apassivadora? Exatamente. E por fim, temos aqui, assiste-se hoje em dia a belos espetáculos. Aluno, também não há aqui sujeito. Bruno, mas este A não é artigo? Negativo. Este A é uma preposição. Preposição. Perceba que belos e espetáculos, eles variaram, eles flexionaram, enquanto o A ele está invariável. Então aqui também não há nenhuma palavra que possa assumir o papel de sujeito, que seja sujeito, tá? Então aqui temos também sujeito indeterminado. E fechamos aqui a nossa aula de análise de frases. É isso, aluno, é prática. Esse estudo, ele fica entre a teoria e entre as questões de prova. Ele está no critério da fixação. O que você acabou de ver em relação ao estudo normativo, no curso, em relação à teoria, aos exemplos, a gente cai para o exercício de fixação, para consolidar a teoria. É aqui. É aqui que o aluno começa a entender. Tá? Então ele fortalece, porque na questões de prova ele consegue jogar com a banca, corta a letra A, letra B, dependendo ali corta duas, aí fica entre C e E, aí ele caminha com a letra C. Aí ainda assim ele, tô acertando. Mas muitas vezes na prova, diante do nervosismo, diante de outra atmosfera, sem auxílio, isso pesa, isso faz a diferença. E cobra. Se não tiver a base forte, sólida, oscila. É uma caminhada que não tem constância, não é consistente, não tem clareza. Exercício de fixação, ele força o aluno a pensar. Ele é obrigado a mobilizar os conhecimentos dele, ok? Então, estamos aqui. O objetivo foi esse, trazer essa aula para você. Espero que essa aula possa ter ampliado a sua visão. Se você gostou, clique no link, acesse, entre em contato, tá? É um prazer, vai ser um prazer te acompanhar, tá? Ir do zero até o topo no mundo dos concursos. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração, um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Valeu!